Oi, 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 live surpresa por aqui. Você não tem que fazer nada, absolutamente nada para ser salvo. E eu te provo, ou melhor, Efésios 2 te prova isso. A salvação vem de Yahuwah, não vem de você, e você não tem que fazer nada para ser salvo. Toda a salvação, ela é operada pelo Pai em você, através do Espírito Santo, através da salvação que vem do Messias. Todo o plano de salvação foi baseado no Messias e no Pai. Eles fizeram o plano e deram para o seu povo de misericórdia. Você não faz absolutamente nada para ganhar a salvação, muito menos para perder. Esse é o nosso tema da live de hoje. Vai entrando aí, galera. É aquele negócio, né? 10 horas da noite, dia de fechamento de mês. O que a gente vai fazer? Live surpresa, porque o chamado é o chamado, meus amigos. Quem tem, tem, né? Quer dizer, na verdade, todo mundo tem o chamado. Agora, cada um aplica aí a sua missão da forma com que lhe cabe na sua vida. Então, como eu tenho meu chamado e aqui o meu Instagram é, de certa forma, oferta gratuita, né, pra vocês. Então, estou aqui, eu, às 10 horas da noite, numa segunda-feira, e vamos fazer essa live de estudos que vocês tanto gostam e eu também. Então, tema de hoje, abram as bíblias de vocês aí, Efésios 2. Eu tô um pouco de frio, botei o casaco aqui, mas ai, tô num frio aqui, tá frio aí onde vocês estão? Fala aqui. Escreve aí pra mim, tá? Se meu áudio tá bom. Se travar, vocês escrevem aqui. Vocês sabem que eu gosto de deixar os comentários. Essa live aqui, prestem atenção no ensinamento. Falem o que vocês quiserem falar. Não fiquem discutindo nos comentários, mas me avisem caso meu áudio caia. Caso vocês não estejam vendo aí a transmissão. Beleza? Então vamos começar. Ai, mas esse frio aqui tá demais. Calma aí que daqui a pouco fica quente. Já se eu fosse pentecostal, eu tava aqui nos labachura da vida pra ficar quente, né? Mas não tem labachura aqui não, sai pra lá. Aqui é calor do Espírito Santo, mas ninguém fala labachura não. Vambora, Efésios 2. Eu vou ler aqui pra vocês, que vocês sempre perguntam qual é a Bíblia que eu gosto de fazer essas lives. A Bíblia que eu faço aqui é a Bíblia, a mensagem, pode ser online mesmo. Mas a Bíblia que eu recomendo para vocês estudarem em casa é sempre a Bíblia King James, Estudos Roman, porque tem as referências, tem as explicações no rodapé. Então, ela é uma Bíblia muito boa para vocês estudarem, entenderem os contextos. Mas essa Bíblia que eu gosto de ler aqui com vocês, que é uma leitura mais dinâmica, e eu tô tremendo aqui, Jesus, peraí. Tô de casaco, tá? Peraí. Carioca sofre no sul do país. Nossa Senhora. Carioca sofre nesse sul. Vamos lá. Então, a Bíblia que eu uso aqui é a Bíblia A Mensagem, mas eu vou usar ela às vezes em contrastando, né, com a Almeida, que é essas que você está mais acostumado, tá? Vamos lendo aqui sobre Efésios, beleza? Começando. Efésios 2. Não faz muito tempo, vocês estavam atolados naquela velha vida podre de pecado. Lembrando que Efésios é um livro que está sendo escrito para a igreja, então isso aqui está sendo falado para os eleitos, tá? Os eleitos estão ouvindo isso, estão recebendo essa mensagem. Haviam permitido que o mundo, que não sabe nada a respeito da vida, dissesse a vocês como viver. Ou seja, andando conforme o mundo. Aí você vai ter lá na Almeida Corrigida, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, tava todo mundo morto nos delitos. Tava todo mundo morto ali, seguindo o mundo, seguindo os costumes do mundo, das nações. E aí tava morto, né? Lembra-se desse detalhe, morto espiritualmente. Enchiam os pulmões com a fumaça da incredulidade e exalavam desobediência. Então, todo mundo incrédulo. Ai, Sueli, mas o eleito não crê. Até que ele seja remoldado pelo Espírito, ele é um incrédulo. Então, todo mundo nasce o quê? Na incredulidade. Todo mundo nasce vaso de ira. Por isso que é complicada a situação, né? Que a Bíblia fala o quê? Que a gente é ruim, mal, inclinado pro mal, desde o nosso nascimento. Então, o nenenzinho lá que a gente acha maravilhoso, ele é inclinado pro mal. Tanto é que ele é egoístinha. Você tem que ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Se ele nascesse perfeito, se ele nascesse ingênuo, né? No caso, inocente, não, porque ele é ingênuo, porque ele ainda não cometeu atos, né? Então ele vai começar a cometer à medida que ele for vivendo. Mas ele não é inocente, né? Já nasce com pecado na carne. E nasce incrédulo. Então, a gente precisa ensinar, a gente precisa pregar, para que a pessoa, o eleito, então, seja quebrado, porque antes dele ser quebrado, esse é o processo que está falando aqui em Efésios,
Ele era o quê? Estava lá no mundo, no pecado, vendido lá pro pecado. Todos eles, certo? Na incredulidade, mortos. E exalavam desobediência. O que significa isso aqui, galera? Quando eu falo que tá incrédulo e desobediente, estou falando de depravação total. O ser humano, ele é mau, ele é ruim. Ele não deseja o bem. A carne dele não vai desejar fazer o bem. Ai, Sueli, mas eu já vejo o ímpio fazendo bem e tal. Toda a bondade que o ímpio faz é movida pelo egoísmo do coração dele, pela soberba, pela vontade dele de aparecer ou simplesmente pelos desejos carnais dele. A nossa bondade, ela só é genuína quando ela vem do Espírito. Então, quando você vai fazer algo para alguém, o ímpio, ele sempre espera algo em troca. Sempre. Ele nunca vai fazer um bem genuíno, porque ninguém faz. Só quem faz o bem genuíno é o Espírito Santo. Então, quando a gente faz um bem genuíno sem esperar nada em troca, estamos fazendo pelo Espírito Santo. Certo? Só conseguimos ter frutos do Espírito Santo depois que somos quebrados, moldados pelo Espírito. Então, antes todo mundo está na desobediência. E aí a Bíblia, né, da Almeida, que vocês vão ver, vai estar lá aquele famoso texto. Em outro tempo, andar segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, lá no textinho lá nosso, vamos lá. Todos nós, continuando na Bíblia, a mensagem que é mais fácil para vocês entenderem. Todos nós já nos comportamos assim, fazendo o que queríamos, a nossa própria vontade. Então, todos nós passamos por isso, porque todos nós nascemos em pecado, certo? Então, nossa carne vai desejar o quê? Fazer a nossa vontade. E aí, quando vocês olham aqui, isso é o livre-arbítrio, fazer a própria vontade. Não. Quando ele fala dessa própria vontade, ele está contrastando a vontade da carne. Tanto é que se você pegar lá na Bíblia Almeida, você vai ver, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, né? Então tá lá, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazer a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Olha aqui, essa aqui eu acho que tá mais bonito pra gente falar nessa outra, na Almeida, né? Então, o que a gente faz? A gente faz a vontade da carne, dos nossos pensamentos, porque estamos em depravação total antes de sermos remoldados pelo Espírito. E aí a gente faz o que a nossa carne deseja. E nossa carne, ela tá em rebelião contra Deus. É por isso que a gente quebra os mandamentos. A gente só passa a respeitar os mandamentos, fazer a vontade do Pai, quando o Espírito Santo está atuando na gente. Antes da gente ser quebrado, a gente vai fazer as vontades da carne. E depois que a gente for quebrado, a gente vai ter uma guerra sempre, uma batalha espiritual sempre, entre espírito e carne. A Bíblia fala que carne luta contra o espírito o tempo inteiro. Então, se você é remoldado pelo Espírito, você passa a conseguir lutar contra a sua carne. Antes, não. Antes você vai ceder, sim, aos desejos da carne. Então, depois, pode ser que em algum momento você peque, você sim, faça os desejos da carne. Porém, os frutos do Espírito vão estar habitando em você. Assim, você vai conseguir controlar a sua carne através do Espírito. Então, quando a Bíblia fala que própria vontade, ele está falando da vontade do homem da carne, que sempre deseja o mal. O homem, ele é corrompido pelo mal. Então, ele sempre vai desejar o mal, a não ser que ele seja quebrado e remoldado pelo Espírito. Aí ele começa a dar frutos. Tá? Os frutos do Espírito que eu sempre falo para vocês. Certo? Vambora. Seguindo aí. Então, é interessante que ele fala assim, ó, todos nós nos comportamos assim, fazendo o que a gente queria, a nossa própria vontade. A gente tá tudo no mesmo barco, tá falando da igreja, dos eleitos. Graças a Deus, ele não perdeu a paciência e nos exterminou. Então, ele aguentou, suportou com paciência, a Bíblia fala. Em vez disso, com sua imensa misericórdia e seu extravagante amor, né, nos abraçou. Tirou-nos da nossa vida presa pelo pecado e nos fez vivos em Cristo. Olha só que revelação. Em vez disso, por sua imensa misericórdia, ou seja, salvação é por misericórdia, e em seu imenso amor nos abraçou. Então, ele pegou, tirou a gente lá do povo, né? Nasceu o vaso de ira, tirou a gente, selecionou os eleitos, né? Nos abraçou, tirou por misericórdia. Não é por barganha. Não é por seus próprios feitos, por misericórdia. E em seu amor extravagante nos abraçou. Então, misericórdia e amor. Então, ele ama os eleitos e desejou salvar os eleitos por misericórdia, não é por meritocracia. Então, você não perde salvação pelos seus méritos, mas também você não ganha pelos seus méritos. É uma mão de duas vias, dois lados.
tirou-nos da nossa vida presa pelo pecado, ou seja, você estava preso pelo pecado. Uma pessoa, um espírito preso pelo pecado não consegue sair do pecado sozinho. Então você não consegue se salvar, meu irmão. Você não consegue se salvar. Logo, você não consegue também se condenar. Tudo é feito conforme a predestinação. Tudo é feito conforme o plano do Pai, conforme o plano de salvação. Não está na sua mão decidir nada, nada, absolutamente nada. Por mais que você ache que está, não, tua salvação não depende de você. Se dependesse de você, você já estaria no lago de fogo. Porque todo mundo que nasce já é para ir pro lago de fogo. Mas alguns vão ser salvos. Por quê? Por causa da misericórdia. Por causa da misericórdia. Porque se eu tô presa pelo pecado, eu tô presa. Uma pessoa presa, acorrentada, ela tá presa. Ela precisa que alguém solte ela para ela conseguir se libertar. Tá presa. E nos fez vivos em Cristo. Ou seja, tava preso, tava morto, espiritual. Falou assim, ressuscita. Aí você vai lá e vai. Ou seja, então ele chama você. Ele chama você, primeiro. Ele te chama, ele te escolhe. Você não tem como virar e falar assim, eu vou ouvir o evangelho aqui. Eu vou crer. Eu escolho crer no evangelho. Eu escolho crer. Não. Não. Morto não escolhe nada. Morto não decide nada. Morto só faz alguma coisa se for revivido, né? Ressuscitado, no caso. Então é isso que Yahweh fez. Ele ressuscitou. Ressuscitou. Falou, vem. Aí o que ele faz? A gente ouve o evangelho, né? Através do evangelho. Vem, ouve o evangelho. O que os eleitos vão fazer? Vão crer. E depois eles vão ser regenerados. E depois que ele crê, né? Eu creio no Messias e tal. Ele passa a dar frutos, o Espírito Santo passa a atuar na vida dele. Fazer transformação. Por ele mesmo não faz. É por isso que você não pode se salvar. Porque você não pode responder o chamado de Deus, né? Que é ele que chama primeiro, ou seja, ele está escolhendo quem ele vai chamar. Quando a Bíblia fala assim, muitos são chamados, poucos escolhidos. O que significa esse texto? Como assim muitos são chamados, poucos escolhidos? Chamado do evangelho. O evangelho tá chamando, tá falando para todo mundo, todo ouvido, toda criatura sendo pregado o evangelho. Muitos são chamados. Só que nem todo mundo crê, porque são poucos escolhidos. Exatamente isso. Então o chamado do evangelho é universal para todo mundo. Agora, não é todo mundo que vai crer. E quem crê? Aquele que o Pai deu fé para crer. Né? Então ele vai ouvir a mensagem e ele vai crer. Simples assim. Basicamente, simples assim. Primeiro é fé para terminar a live agora. Se a gente não fosse fazer o estudo completo do Efésios, né? Só daqui a gente já sabe. Então ele tirou a gente da nossa vida presa de pecado. Precisa ter um resgate. Precisa ir lá e pegar você. Senão não vai. Você sozinho não vai. Você sozinho não responde. Você tá morto. Então não tem essa de achar que escolheu Deus. Você não escolheu. Eu vou me converter. Eu ouvi Jesus, aceitei Jesus. Você não aceitou nada. Você aceitou nada. Mas você pode dizer que você foi chamado, escolhido e você não recusou. Não tem como recusar. Aí chamou, meu filho. Você vai lá se apresentar no quartel perante o Pai. Não tem essa, não tem escolha. Tá salvo pela graça, presente. É isso aí. Vamos lá. Tirou da nossa vida presa do pecado, tá. Enfim, fez tudo isso por conta própria, né? Aí tá lá a Bíblia, a mensagem boa pra gente entender. Fez tudo isso por conta própria, sem qualquer ajuda da nossa parte. Ele nos tomou para si, nos concedeu um lugar nos altos céus, na companhia de Jesus, o Messias. Não é demais? A Bíblia mensagem é toda categórica, é toda teatral. Inclusive, a Bíblia mensagem para vocês escutarem é muito bom, tá? Como pano de fundo aí, bota no Deezer, bota no Spotify. A Bíblia é muito boa para você escutar fazendo atividades, né? Para quem não consegue sentar e ler, parar e ler, é uma ótima Bíblia para você ouvir, assim, porque as histórias são bem narradas. Certo? Beleza. Vambora. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Pronto. Facilitou aí agora a live pra galera fazer os comentários sem spam. Certo. Então vamos lá. Continuando aqui. Beleza. Ele nos tomou pra si e nos concedeu um lugar nos altos céus. Então, fez tudo isso por conta própria. Lá na Bíblia, na Almeida, que vocês vão ler, vai estar assim, ó. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor nos amou. Estando nós ainda mortos, nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Continuando aqui.
Agora, Deus nos tem onde sempre quis. Tanto neste mundo, ou seja, já está salvo, como no próximo. Ele quis derramar sobre nós graça e bondade em Cristo Jesus. É tudo sobre ele. Ele, Messias, tudo pro Messias, tudo pra ele, por ele, tudo. A gente não é o protagonista, você não é o alecrim dourado da Bíblia. Tu não é a última bolacha do pacote, não adianta. O homem não sai dessa cultura coach, desse negócio de que você é o maravilhosão. Não é ouro puro do Rolfir, não é nada disso. Esquece, isso aí é doutrinação humanista. Para, se coloca no teu lugar de trapo de imundícia, é isso que a Bíblia fala que o homem é, entendeu? Ah, a gente é amado por Deus, ele tem é ele, mas você por você mesmo, você não é nada, meu filho. Você não faz nada. Você tropeça na rua, você já morre atropelado, você é só carne e sangue. Se não fosse o Espírito do Pai vivificando você, quando você estava morto nas suas ofensas e pecados, tu não era ninguém. Tu era só um pedaço de matéria aí que daqui a pouco morre e acabou a tua história, cara. Para de se achar o maravilhosão. Se coloca no teu lugar de humildade. Diminui essa arrogância. Zera essa soberba. Para. Perante o Pai, a gente é amado, claro que é. Só que a gente é amado não é porque você fez algo para ser amado. Não é assim. Porque ele te amou primeiro, é isso que a Bíblia fala. Ele te amou, te criou, te salvou e ponto final. Tudo isso na eternidade. Tu tá vivendo a timeline, tu tá vivendo uma história que foi finalizada, certo? Então, não se estresse mais com isso. Agora Deus... Peraí, pronto. Agora Deus nos tem onde sempre quis. Tanto nesse mundo como no próximo. Ele quis, é do 7 ao 10, tá? Ele quis derramar sobre nós graça e bondade em Cristo Jesus. Ele que quis dar graça e bondade. Não tem obrigação nenhuma de salvar ninguém. Ai, mas quem não vai ser salvo não tem obrigação. Tinha que todo mundo pro lago de fogo. Não tem obrigação nem de fazer você existir nesse mundo, que dirá no próximo. Ele que faz tudo, a história é dele, ele criou, ele é o Deus. Coloca no seu lugar de criatura. Tu é criatura, tu não é Deus. A salvação foi ideia e obra dele. Tudo pra ele, por ele. Nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele. O bastante para permitir que ele age em nossa vida. É um imenso presente de Deus. Não somos protagonistas da nossa história. Que legal essa Bíblia Mensagem, eu gosto dela demais. Se fosse o caso, andaríamos por aí, nos vangloriando do que fizemos, né? Não, nada fizemos. Nem nos salvamos. Deus faz tudo e nos salva. Imprime essa frase, põe no espelho e lê todo dia, meu irmão. Nada. Não somos protagonistas da história. Se fosse o caso, andaremos por aí dizendo, ai, olha, me salvei, olha, eu sou incrível, olha, eu sou santo, todo dia eu sou melhor. Todo dia eu leio a Bíblia, eu melhoro mais ainda, eu sou incrível, maravilhoso. Não! Se você é melhor, se tu faz algo de bom, é porque o Espírito Santo atua em você, meu irmão. Você não fez nada. Você não faz nada para ser salvo. Tudo já foi feito, tu só vive a timeline. Deus faz tudo e nos salva. Ele criou cada um de nós por meio de Cristo Jesus. Então se tu tem fé, tu foi criado por meio de Cristo Jesus. Nós somos filhos. E ele nos uniu nessa obra grandiosa, ou seja, estava tudo lá, ele, o filho, tudo para ele, por ele. Aí ele foi lá e criou o ser humano. Criou os eleitos, falou, vou dar para você, Messias, aqui ó, a tua igreja, é a tua galera. Tu vai sofrer, Messias, tu vai morrer lá, vai sofrer. A tua galera vai sofrer também no mundo. Vai passar um perrengue, mas beleza, depois tu tá salvo, salva todo mundo, volta lá, restaura todas as coisas. Mas tua gangue, tua galera vai sofrer, Messias. Eles vão ser o sal, a luz do mundo. Ele criou cada um de nós por meio de Cristo Jesus. E ele nos uniu nessa obra grandiosa. A obra que ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. Diga pra mim, o Deus soberano de todo o universo, se ele deseja, o que acontece? As coisas o quê? Acontecem. Se ele deseja que todos os homens sejam salvos,
Se ele realmente, aí vem aquele texto, então se ele deseja que todos os homens sejam salvos, todos os homens seriam salvos. Se ele deseja que todos os homens sejam salvos, e se esse desejo fosse esse mesmo desejo aqui, ele não faria diferença, ele salvaria todo mundo. Quando ele deseja que todos os homens sejam salvos, e ele não vai salvar todos os homens, significa o quê? Que ele pode frustrar os próprios planos deles, ou que você não entendeu a Bíblia? O que será? Vamos ver qual que é a alternativa. Eu não entendi a Bíblia, ou Deus sofre de bipolaridade? Desejar que todos os homens sejam salvos significa o quê? O que vocês acham? Ele criou cada um de nós por meio de Cristo. Aqui ele está falando para a igreja. E ele nos uniu nessa obra grandiosa. A obra que ele deseja que executemos. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. Né? Tem aquele texto também. E faremos bem em realizar. Ou seja, a gente não tem opção de não realizar. Quando ele fala que ele deseja que todos os homens sejam salvos, ele está falando da humanidade. Ele desejaria que toda a humanidade fosse salva. Mas a história não é assim, ele mesmo criou essa história. Então, quando ele faz ímpio, quando ele faz eleito, ele está dizendo o quê? Que os eleitos vão ser salvos. A Bíblia fala o quê? Você vai pegando um texto e outro, né? Para você ter um entendimento. Não pode pegar um texto isolado. Olha só. Deus não ama todo mundo. Sueli, você fala que Deus não ama todo mundo, mas ele deseja que todos os homens sejam salvos. Aí você vai pegando os textos, vai conectando. Então, o que é? A Bíblia foi escrita errado, Deus tem bipolaridade. Qual é que é a história? Você que não entendeu. A Bíblia fala que Deus criou o ímpio pro dia do juízo. A Bíblia fala que Deus criou todas as coisas com propósito. Até o ímpio pro dia do juízo. Pro dia da ira. Aí tu fala pra mim, não, Sueli, ele vai salvar todos os homens. O problema é que os homens não querem ser salvos. O problema é que os homens não têm fé. Mas a Bíblia fala que quem dá fé é Deus. Então se os homens não têm fé, por que Deus não tá dando a fé? Aí você começa a fazer conclusões. Porque quando você lê a Bíblia de verdade, quando você para de ser um consumidor espiritual, você entende a Bíblia. Toda a vontade do Pai vai ser feita. Ele fala que tudo que ele tem vontade vai fazer, vai executar. Se Deus quiser salvar todos os homens, como as traduções deturpadas falam, como o seu entendimento não chega, ele salvaria todos os homens. A graça foi manifestada a todos os homens. Tito, que eu já falei várias vezes, Timóteo, nossa. Você tem que entender um conceito que é humanidade, a diferença de indivíduos. Tem uma diferença na Bíblia, quando a Bíblia fala. A salvação ela é para indivíduos eleitos. Quando ele fala que a graça se manifestou a todos os homens, a graça, quem que é a graça? É o Messias, ela foi manifestada, todo mundo viu. Agora, salvou todos os homens? Se você disser que sim, o Messias tem que morrer por todos os homens, então todos os homens têm que ser salvos. Não tem essa, tá consumado. Não tem essa de sacrifício, de graça, que vai depender do homem responder algo se ele tá morto. Se ele tá morto, ele tá morto. Ele não pode responder a não ser que ele seja chamado, a não ser que ele seja despertado, a não ser que ele seja um escolhido. Aí sim, ele responde ao chamado do evangelho. Então, se Moisés tivesse morrido por todos, todos tinham que ser salvos. Por quê? Porque a graça, a morte dele foi suficiente para salvar. Tu não tem que fazer nada na tua vida se não for o Espírito Santo agindo. A tua carne deseja o mal. Então, se você faz o bem ao Espírito Santo, se o Espírito Santo está agindo em você, quem começou a boa obra é fiel para terminar. Ponto final. Por que você não dorme achando que tu perdeu a tua salvação? Ai, Sueli, que eu pequei. Uai, pede perdão, se arrepende, se ajoelha, clama pela misericórdia do Pai. Por isso que tu é um eleito, por isso que tu tem fé. Agora, pode dormir tua cabeça no travesseiro, pedir perdão, pedir pela misericórdia dele, porque todo mundo tem que fazer todos os dias. Só que ímpio não vai fazer. Por quê? Porque ímpio não tem fé. Vai pedir perdão pra quem? É simples. Ah, Sueli, tô em dúvida se eu sou um eleito. Você tem fé? Você crê no Deus da Bíblia? Você crê no Messias que foi lá, morreu pra te salvar e tal? Pode ser que você seja um eleito, entendeu? Agora, crer no Deus que todo mundo fala do paz e amor e ecumenismo da nova era, aí fica difícil, porque daí é fácil crer, né? Porque crer em Deus, tem muita gente que crê. Agora tu crê no Filho, porque a Bíblia fala que quem salva é o Filho. A Bíblia fala que ninguém é desculpável perante a natureza, tudo revela o Deus. Agora, e o Filho?
Tu crê no Filho? Porque a salvação é do Filho. Continuando. 11 a 13. Por isso, não menosprezem esse presente. Presente. O que é presente? Presente é presente. Se eu te entregar um presente, você não fez nada para ganhar o presente. Você só existiu, eu te entreguei um presente. Isso é a salvação. Ainda ontem, estranhos aos caminhos de Deus, vocês não faziam ideia de nada disso. Não conheciam o básico a respeito de como Deus age. Nem sabiam quem era Cristo. Quer dizer, naquela época o povo já não conhecia o básico de como Deus age. Tá travando? Tá travando? Falem aí. Tá dando pra me escutar? Tá travando? Tá certo? Posso continuar? Posso continuar? Voltou? Beleza, continuemos então. Por isso, não menosprezem esse presente. Ainda ontem, estranhos aos caminhos de Deus, vocês não faziam ideia de nada disso. Não conheciam o básico a respeito de como Deus age, nem sabiam o que era Cristo. Naquela época o povo já não conhecia o básico de Deus e hoje continua não conhecendo. Por quê? Porque essa zona na vida, entendeu? Cada um faz sua coisa, cada um vive sua vida e Deus vai ficando pra lá, de lá. Deus é tudo é Deus, Deus é energia, é a história da nova era, que eu falo pra vocês. Então, a salvação sua, que é de um eleito, tá em quê? Você precisa conhecer a Bíblia, você precisa conhecer o Deus verdadeiro da Bíblia. Você precisa saber como é que o Deus verdadeiro da Bíblia pede adoração. Não tem que sair adorando do jeito que tu acha que tem que adorar. Não tem que sair fazendo ritual, fazendo imagem, um monte de coisa, porque tu acha assim, Deus é Deus, então vamos adorar o Deus. Não. O Deus da Bíblia, ele fala como que ele quer ser adorado, e ele fala o que ele não quer que a gente faça. Se você ler a Bíblia, se você conseguir ter uma vida de estudos bíblicos, você vai conseguir entender o que Deus espera de você. Agora, por você estar fazendo isso, você vai estar sendo salvo por isso? Não! Jamais! Você vai estar tendo uma vida terrena melhor. A Bíblia fala em Deuteronômio 30:19, que Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição, e fala, escolhe, pois, a vida, a bênção para que viva tu e tua descendência. Então, tudo que você faz na sua vida, adquirindo conhecimento bíblico, é para a tua vida terrena ser melhor. Você não está conquistando a salvação. Não tem nada a ver com isso. A salvação ela foi dada para você. Se você for movido pelo Espírito Santo, o que vai acontecer? Você vai andar no caminho. E andar no caminho significa não errar? Significa não pecar? Não! Você vai errar muito ainda. Eu vou errar muito ainda. Erro todo dia. Só que, se você errar terrenamente, você vai sofrer a consequência do seu pecado aqui. E a consequência do seu pecado aqui é se lascar aqui, fazendo escolha errada, fazendo um monte de coisa errada. Agora, por causa disso eu tô perdendo a minha salvação? Não, tô morrendo mais rápido, né? Se eu não fizer o certo, tô morrendo mais rápido. É isso que a Bíblia fala. É assim que é. Agora, você não pode ser santo por você mesmo. Você não pode se santificar você mesmo. Você tá morto. Você só pode se santificar através do Espírito Santo. Então não é você que tá se santificando, meu amigo. É o Espírito Santo que tá santificando em você. Funciona assim. Essa é a verdade. Que o evangelho humanista não quer que você saiba, porque senão ele para de consumir o templo, né? Aquela história. É um consumidor espiritual, paga CNPJ, aquela história toda e tal. E assim, ó, se você quer ir pro templo, beleza, cara. Vai lá com suas motivações sociais e tal. Até em consultoria até falo, né? Quer ir pro templo? Beleza, mas vai pra lá sabendo que tu não tá indo adorar a Deus. Tá indo com o bem ali do Messias. Tá indo conversar com a galera, tá indo ali fazer um social, tá indo ali se envolver com alguém que é crente, né? Se você é sozinho, até quer casar, sei lá o quê. Então sim, beleza, vai lá, frequenta uma igreja. Agora, tu vai escolher uma igreja, toma cuidado, porque daí você vai estar lá nas igrejas que recebem os trem, aí tu começa a ir lá achando que vai cantar uma música, tá cantando o evangelho humanista, doutrinação, aí, né, chega lá, começa a ver um monte de coisa errada, aí vai dar o dízimo, aí vê que não tem que dar dízimo, só que assim, ó, uma coisa é certa, se tu tá frequentando o templo, aí o pastor vai falar assim, não, mas o dízimo, né, é bíblico e tal, você sabe que não é. Mas você tá sentando lá, você tá pagando, tá consumindo água e tal. Aí o pastor vai falar assim, irmão, mas tudo bem, você não concorda com o dízimo, só que você tá aqui consumindo culto. E não é que é verdade? Você tá lá pagando o show do espetáculo. É a mesma coisa, você vai num cinema assistir um filme, você paga a entrada, é a mesma coisa. Então, quer dizer, o templo, a igreja, é um evangelho, né, que você tá sendo pregado ali, que não é um evangelho bíblico, né, completamente. E você tá indo lá pra consumir um cultinho, pra poder ser um consumidor espiritual, pra consumir um entretenimento gospel, pra ouvir uma música. Então, você tem que pagar o ingresso. É basicamente isso. Agora, isso é bíblico? Não. Isso é mundano. Então,
Tu vai ter a tua escolha. Dependendo do conhecimento que tu tem, tu não consegue mais ir em templo. Tu não consegue mais frequentar. Porque o pastor, na hora que você for começar a questionar, começar a perguntar as coisas, vai escorregar nas doutrinas lá, vai te dar qualquer resposta. Aí tu vai abrir Efésios, vai abrir Romanos, ele vai saber explicar, né? Então fica difícil, fica bem difícil mesmo. Não dá pra desver. Depois você tem o conhecimento bíblico do negócio, tu vê que não é assim, né? Que o que a gente tá vendo é comercialização da fé. Você tá indo ali consumir uma coisa que tem um contexto bíblia. Agora, nem é o 100%, entendeu? Então, se você não tá firmado na verdade, a chance de você se enganar, de você receber demônios, se você for para essas igrejas aí que recebem essas coisas aí, e trazer, abrir um monte de brecha na tua vida, aí depois você vai chegar em casa e vai falar assim, eu tô tentando estudar a Bíblia, eu não consigo. Claro, tá indo pra igreja achando que tá adorando a Deus, não tá recebendo um monte de demônio. É geralmente assim que acontece. Então, fica realmente difícil, tá? Por quê? Porque a gente não sabe como é que Deus age na vida, como Efésios está falando. Então, não conheciam a rica história das alianças, olha aí, gente. Não conheciam a rica história das alianças e promessas de Deus, vivida por Israel. Nem desconfiavam do que Deus estava fazendo no mundo. Agora, por causa de Cristo, que morreu, da forma que morreu, derramando seu sangue, vocês que estavam excluídos de tudo isso agora participam de tudo. Uau! Olha aqui o texto falando das alianças. Eu fiz a live lá, falando das duas alianças, explicando por que vocês têm essas dúvidas. Ai, Sueli, mas tem que cortar o cabelo. Ai, Sueli, mas não pode comer carne. Ai, mas não sei o que lá, mas o sábado. Ai, mas não sei o que. Vocês ficam confinados aí nesse looping infinito de eu tenho que fazer, não tenho que comemorar, não tenho. E fica assim. Por quê? Porque não entende as alianças. Então hoje, você pode ir lá, depois que terminar essa live aqui, quiser acompanhar isso tudo, vai lá nos estudos que eu falei das alianças, antiga aliança e nova aliança, acho que foi de Efésios, inclusive, me lembro agora, qual foi o texto que eu peguei, qual foi o contexto, mas estava falando exatamente das alianças, e você vai entender o porquê que as pessoas, quando começam a ler a Bíblia lá em Gênesis, aí começa a achar que a vida tá tudo errado e tal. À medida que você vai lendo e continuando, tu vai entendendo. Quando chegar nas cartas de Paulo, aí tudo faz sentido. Porque você tem que interpretar a Bíblia com o Novo Testamento, o Velho à luz do Novo Testamento, porque é o que a gente está vivendo agora, né? A Bíblia é completa, então ela já acabou lá no Apocalipse, a gente não chegou ainda lá, então a gente está num período ali da Bíblia ali. Qual que é o período? De expansão do Evangelho. Então eu vou ver o quê? Eu vou ver o que acontecia lá no povo de Israel, eu vou ver o que acontecia na Abraão, ou eu vou ver o que tem que acontecer no meu tempo? Eu vou me situar no tempo. Então qual é a aliança que eu estou vivendo? Qual que é a promessa para mim? Qual que é a ordenança para mim? Ah, Hebreus, foi essa live que eu fiz. Obrigada, Cássio. Qual que é a ordenança pra mim neste momento? O que eu tenho que seguir como crente? O que Deus espera de mim? Pô, nova aliança, né? Aí tu vai entender, então isso aqui era falado assim, então eles faziam isso por causa disso. Que parte de que povo eu faço? Entendi agora e tal. Pronto. Agora, se ficar pegando texto isolado, se ficar abrindo a Bíblia, né? Achando assim, mas o que Deus tem pra me falar hoje? Abre lá, faz quase uma mandinga, né? Quase um misticismo. Abre a Bíblia, fecha o olho, assim, clica, vamos ver. Opa, é isso aqui, é a minha verdade pra hoje. Que isso, gente? Não existe isso. Isso é misticismo, tá? Estudo bíblico é estudo ativo. Tu pega a Bíblia, tu vai ler, tu vai entender os contextos, pesquisa na internet, lê, o que é isso? Como é que eu vejo idolatria? Vai lendo tudo, lê o capítulo. Não é pra ler um versículozinho, não é pra pegar as promessinhas, ler, pronto, tô estudando a Bíblia. Não. Tu vai entender tudo errado, tu vai pegar um texto que não vai fazer sentido. Não vai conseguir compreender a Bíblia, tá? Tem que entender que tem promessas de Deus para cada povo. Tem que entender que povo que tu participa, qual que é a história das alianças que eu falei nessa live. Assista lá depois, por isso que eu vou falar aqui agora, tá? Então, aqui tá falando, agora por causa de Cristo, que morreu da forma que morreu, derramando seu sangue, vocês estavam excluídos. Por quê? Porque é a questão de Israel, a questão da casa de Judá, daí você tem os gentios, que e tudo isso está na eternidade, entendeu? Mas na timeline o negócio vai acontecendo, por isso que ele fala, vocês estavam excluídos, agora vocês estão dentro. Por quê? Porque na timeline é isso que está acontecendo, mas lá na frente, lá atrás, antes de você nascer, você já estava dentro da aliança, já estava salvo desde antes de existir. Antes de formar no ventre, todos os seus dias são pré-fixados e determinados e blá, blá, blá. 14. Efésios 2:14. O Messias ajustou as coisas entre nós e por isso agora estamos juntos nisso. Tanto os inimigos não judeus quanto os judeus que são de dentro, né? Aí vamos pegar lá o texto que fica melhor para vocês entenderem. Deixa eu ver aqui. Tá. Beleza, vamos lá. Que naquele tempo, 12, né? Que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Aí você consegue ler naquele contexto. Estranham as alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo, gentios.
Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo, a aliança do sangue, agora está perto. Porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos, você percebe que tem povos, que tem diferença. E derrubando a parede da separação que estava no meio, então tinha uma questão de ordenanças, vai lá ver a live de Colossenses, veja a live de Gálatas. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, se você entender o contexto que está sendo falado aqui, tu vai entender que tinha as alianças, que tinha os povos, que antes era só salvação para os judeus, e aí depois veio o Messias, fez a nova aliança, aí agora os gentios passam a ser incluídos, todo mundo é salvo pela fé no Messias, antes era salvo pelo Messias que viria, o Messias que está na terra, agora é o Messias que já veio, que a gente ouve falar que ele veio. E é isso aí, contexto, cronologia, entender os tempos. É muito importante para tu fazer um estudo bíblico completo, tá? Então, aqui tá falando sempre que era uma carga pesada, eram ordenanças, eram leis, e teve sua função. Deus deu isso para aquele momento, para aquela questão, para aquela situação. E aí a história estava toda determinada, depois havia o Messias, enfim, é uma história, início, meio e fim, tá? Ainda não tá no fim. Então, ele começou de novo, né? Agora vamos para a leitura mais fácil para vocês. Ele revogou o código da lei, que se tornara tão cheio de pormenores, notas de rodapé, que mais atrapalhava do que ajudava. Então, ele começou de novo. Em vez de continuar com dois grupos de pessoas separados, por séculos de animosidade, que tinha aquelas discussões, né? Vocês são pagãos e tal, não sei o quê, e desconfiança, ele criou um novo tipo de ser humano, um novo começo para todos, uma transformação, renovação. Mas Cristo, 16, nos uniu por meio da sua morte na cruz. Então aí, ó, juntou, aí são as duas casas, né? A cruz nos leva a abraçar uns aos outros e faz cessar a hostilidade. Então não tem essa de a galera ficar botando dedos na tua cara. Aí você guarda, sabe? Você faz isso, você faz aquilo, você faz... Isso é judaizante, é aquilo que a gente fala que é judaizante. Você não pode ser judaizado, né? Então você tem que ler a Bíblia, tem que entender os contextos para você não cair nas velhas, né? Que são as boas novas, tem as velhas antigas, né? Então, é isso. Cristo veio e pregou a paz a estrangeiros como vocês, que não são judeus. E também aos judeus que já conheciam Deus. Então, a pessoa pergunta pra mim às vezes, Sueli, mas então a gente é salvo pela graça? E os judeus? Eles também. São todo mundo salvo pela graça, é uma só. Só que aí, antes era a graça que viria, depois a graça que estava entre nós e a graça que veio. E todo mundo soube disso e teve fé e acreditou. E teve fé porque a fé foi dada pelo Espírito Santo. Foi por Deus. E cada tempo tinha sua forma de oferta, tinha sua forma de expiação de pecados, por isso que matava o cordeiro. E depois o cordeiro veio, já não precisa mais matar o cordeiro. E aí tem a Páscoa, que era a Santa Ceia, que na verdade era a festa da peça, que a galera fazia para poder lembrar da escravidão, que foi liberto do Egito, né? Da escravidão, depois seria liberto da escravidão do pecado. Aí veio o Messias, adicionou o conceito na Santa Ceia. E cara, você começa a conectar as histórias, começa a entender a Bíblia. Mas se você não tiver o modelo correto na cabeça, você não entender a predestinação, não entender os tempos, não entender as alianças, não entender os povos, não entende nada. Não entende nada. Vai fazer o quê? Vai ser consumidor espiritual no templo. Vai depender de milagre, vai depender de revelação. Vai viver a base do Deus mandou te dizer. Vai depender, vai botar a vida à base de abrir a Bíblia e falar o que Deus tem para me falar hoje. Clica, né? Igual um livro de misticismo. Igual um livro de adivinhação de futuro. Vive consultando oráculos, vive consultando médiuns, mas porque tem o nome de crente, acha que está consultando Deus. Mas nem a própria pessoa sabe se o que ela está falando vem de Deus ou não, mas ela fala, Deus mandou te dizer. Só que se tu estudar a Bíblia, tu vai entender que não existe esse negócio. Não existe esse tipo de revelação. Revelação bíblica é um outro tipo de revelação. É acerca do evangelho. Não é acerca da tua vida particular. Fica atento. Mas Deus não pode me revelar alguma coisa? Pode. É entre você e ele. Não tem esse negócio de intermediário. Pessoa trazendo informaçãozinha. Não existe isso nesse tempo que a gente está vivendo. Você tem que entender as cronologias, entender os tempos, entende isso. Tá? Continuando aqui, já está no final. Mas Cristo nos uniu por meio da sua morte na cruz. A cruz nos leva a abraçar uns aos outros, faz cessar a hostilidade. Cristo veio e pregou a paz a estrangeiros como vocês, que não são judeus, mas também aos judeus, que já conheciam Deus. Ele nos tratou como iguais e nos fez iguais.
Por meio dele, não é por meio de ordenanças, por meio de lei, por meio de circuncisão, por meio de batismo, nada, é por meio dele. Nós compartilhamos do mesmo Espírito e temos igual acesso ao Pai, porque a salvação é pelo Espírito. Então, o que te salva não é você. O que te salva não é você fazer circuncisão. O que te salva não é você guardar as leis. O que te salva não é você chegar e fazer e cumprir todas as ordenanças ou não cumprir. Não é as tuas ações que vão te salvar. Mas é o Espírito do Pai que está habitando em você e fazendo você andar no caminho da salvação. Então, se o Espírito do Pai estiver habitando em você, você tem frutos. E para você ter frutos, você segue o caminho certinho. E o caminho é o caminho espiritual, não é um caminho na carne, não é um caminho físico, é um caminho espiritual. O batismo espiritual, por espírito. Antes era ritual, cheio de ritual físico. Hoje não, é espiritual. É assim que a gente tem acesso ao Pai hoje. Aí acaba no 19 até o 22. Não é maravilhoso? Vocês já não vivem andando sem destino como exilados? Este reino da fé agora é a casa de vocês. É a sua própria terra. Vocês não são mais estrangeiros, gente de fora. Vocês pertencem ao reino, com todos os direitos que o nome cristão permite. Deus está construindo uma casa e nela ele usa todos, independente de como chegamos aqui. Ele usou os apóstolos, usou os profetas como fundação. Teve um porquê, tinha as revelações, os profetas, um motivo, uma função. Agora ele usa vocês, colocando-os como pedra por pedra. Cada um de vocês tem uma função no evangelho, no reino. Um santo templo construído por Deus. Todos nós, eleitos, está falando para a igreja, não está falando para o mundo inteiro. Nele incluídos. Um templo onde Deus está de fato em casa. Essa mensagem eu acho que vocês entenderem. Vamos ler aqui na mais assim, né? Aquela leitura que é mais de gente antiga, que eu gosto. 18, Efésios 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, não sois forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. A Bíblia usa bastante esse termo santos para falar de você, de mim, da igreja. Mas quando ela usa essa palavra santos, não é porque você é santo que você é bonzinho, porque você não faz nada de mal, porque você não peca. É porque você é santificado pelo Messias, pela verdade, pela salvação, pela morte. E aí você não é mais escravo do pecado. Você agora pode pedir perdão, você agora pode se chegar a Deus, o Espírito Santo habita dentro de você. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então você e eu existimos aqui porque um dia teve apóstolos, teve profetas, teve pessoas que o Pai mandou para escrever, para revelar a sua palavra. Então a revelação bíblica, a Bíblia, profecia, as palavras dessa profecia, aqui ó, a Bíblia. É isso, não é esse negócio que Deus mandou te dizer, falar, entregar, vai ter filho, não vai morrer, não vai, volta pra igreja. Não, isso aí tem nada a ver, gente. De que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, percebe? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra, ou seja, não é você. Não é a revelação, não é pra você, não é pra sua vida eterna, pra você comprar um carro, pra você deixar de comprar, pra você se mudar, pra você ir pra outro país. Não, não é isso a revelação bíblica. Isso é adivinhação de futuro, isso é consultar médium. Isso aqui, a revelação bíblica, ela é toda pautada no Messias, ela é pautada no Evangelho. As línguas de Pentecostes foram idiomas existentes usados na evangelização de pessoas estrangeiras. Então, eu não sabia falar um idioma, eu começava a falar esse idioma, a pessoa entendia no idioma dela, ficava aquele trem lá, todo mundo se entendendo, cada um de uma nação, idiomas misturados. Isso é dom de línguas. Não é esses labachúria que a gente ouve na igreja, nessas igrejas pentecostais. Por quê? Porque tudo isso, as revelações dos profetas, é tudo para o Messias, não é para a tua vida particular. No qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o templo santo do Senhor. Então, você é um edifício bem ajustado, ajustado pelo Espírito Santo. Você vai crescer. Por quê? Porque o Espírito Santo vai garantir isso na tua vida. E às vezes é com dor, não é só na facilidade. É com dor, é sofrido, o processo é sofrido. Não é simples.
A gente pensa assim, as pessoas pensam, sabe, porque você é eleito, então Deus te trata assim, ó, pão de ló. Deus te trata super bem. Não imagina, quem é eleito sofre mais ainda nesse mundo, porque o eleito não tem direito, nem direito de achar que tem que querer alguma coisa carnal. Quando o eleito dá um pizinho assim fora, assim, ó, aí eu vou só ali, só rapidinho, eu vou só experimentar. Ele se lasca demais, o ímpio tá lá, ó, nos deleites da vida. Agora o eleito, meu filho, o eleito não pode fazer isso. O eleito, quando ele sai do caminho, ele paga muito maior. Mas ele paga terrenamente, sofrido. As consequências do pecado pro eleito é demais. Porque ele não tem direito de fazer isso. Porque não foi ele que pagou a dívida dele, né? Yahweh pagou. Deu o Messias para pagar a dívida. Então a gente deve para ele. Então você deve uma vida de salvação. Você deve uma vida de submissão. Tem que ser submisso a Deus. Tem que ser submisso ao Messias. Então você não pode sair fazendo tudo que dá na tua telha, que dá na tua carne, o que a tua carne deseja. Se tu fizer, tu vai se lascar. Tu não é ímpio. Se fosse ímpio, tu ia ficar lá, ó. Acumulando só felicidade dentro da iniquidade e da impiedade. No qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então você anda no caminho da salvação, meu irmão, porque você é morada do Espírito Santo. Então ele vai te edificar, ele vai te transformar, ele vai te quebrar. E o processo de quebra é difícil para alguns. Para a grande maioria vai ser muito difícil. Por quê? Porque o ser humano é ruim, o ser humano é arrogante, o ser humano é soberbo, o ser humano tem dificuldade de reconhecer que ele é um trapo de imundícia. Por isso que esse evangelho coach, esse evangelho humanista, esse evangelho que afaga o ego do ser humano, tá aí, ó, frutificando. Por quê? Porque esses frutos são frutos da carne. Se eu ficasse aqui passando a cabeça em você, meu perfil tava aqui, ó, lotado de gente. Ficasse ensinando aqui, ó, o segredo, cocriação, vamos ganhar dinheiro, vamos viver, pega a tua bênção, irmão. Tava aqui, ó, lotado de gente nesse perfil. Mas aqui, por que tem a quantidade de pessoas que tem? Porque só é os resilientes. É aqueles que querem receber o evangelho verdadeiro. Doa como doer. A verdade dói, mas ela vai te libertar. E essa libertação vai ser definitiva, porque não dá pra desver. Tem frase que faz mais sentido que eu criei, que essa é o resumo de tudo isso aqui, gente. Então, meu irmão, minha irmã, há quase 11 horas da noite de uma segunda-feira, pega essas palavras aqui que vem diretamente de Efésios 2, do Pai, não vem de mim, porque a palavra que eu prego aqui, que eu passo pra vocês, também me convence, também me constrange. Então, assim como eu tô transferindo pra vocês o conhecimento que me foi dado, o conhecimento que eu tô absorvendo aqui, passando pra vocês, utilizem esse conhecimento, porque não vem de mim. Nada vem de mim. Só tá aqui uma capa, é uma pessoa aqui, ó, que o Pai criou pra passar pra vocês. Então, multipliquem essa informação para quem vocês tiverem que multiplicar. Para os amigos de vocês, para as pessoas que são crentes e estão sofrendo um jugo da mentira do evangelho humanista. Porque isso aqui é a verdade. Essa é a verdade que liberta. Tu não garante tua salvação, porque ela já foi garantida por uma outra pessoa. Ou melhor, pelo Deus, Criador do universo, antes mesmo de você existir neste mundo caído. Então, fiquem em paz. Uma boa noite para vocês e absorvam, e que essa seja a mensagem da semana de vocês para reflexão, tá bom? Ó, grande beijo e a gente se vê aqui.